Bom, vamos lá. Voltando ao assunto, né? Falando sobre a enxertia, para que serve a enxertia? Eu queria dizer para vocês o seguinte, ó, a enxertia é para transformar uma planta em flor simples em plantas com uma genética especial, como essa daqui, ó, que é uma flor negra, né? Uma flor bem bonita mesmo. São genéticas bem especiais, raras de se encontrar na natureza, né? Geralmente só nascem flores simples de rosa do deserto, que são aquelas flores em tons de rosa, né, com 5 pétalas, e essas flores com cores diferentes, quantidade de pétalas diferentes, são genéticas especiais. Então, nada mais é, o processo de enxertia nada mais é do que você pegar uma genética especial e multiplicar essa genética em plantas simples. Então, eu vou pegar aqui, ó, uma planta simples, tá? Eu tenho aqui, a gente costuma chamar isso daqui de cavalo. É a planta que vai receber a enxertia, né? Ó, deixa eu puxar um pouquinho para cá. Olha só. É a planta que vai receber a enxertia, certo? Essa aqui a gente vai fazer um enxerto nessa planta e essa planta não vai mais ter uma flor simples, ela vai ter uma flor especial como essa daqui ou como essa daqui. E a gente vai precisar, além do cavalo, ó, da doadora do material genético. Vou mostrar para vocês que essa planta daqui, ela já foi enxertada em algum tempo atrás, né? É uma flor branca, tripla, né? Esse T de tripla, que é basicamente essa flor aqui. Então a gente vai extrair o material genético dessa planta para colocar nessa daqui, e isso é um processo que se chama enxertia. Existem várias técnicas de fazer essa enxertia, e aqui eu vou utilizar aqui uma técnica que eu acho a mais fácil, que é a enxertia de pressão, que a gente vai precisar da fita de enxertia, é um plástico, cadê ela, a fita de enxertia? É um plástico específico para fazer esse tipo de procedimento, ó, porque é um plástico, ele é bem elástico. Você puxa aqui, deixa eu estourar aqui um pedacinho. Então ele consegue ter essa elasticidade aqui, ó, para dar pressão mesmo no procedimento, né, para juntar os tecidos. Então, com essa pressão e alguns dias, os tecidos terminam se unindo e virando uma planta só, né? Então, vamos lá fazer, sem enrolação, vamos fazer esse procedimento de enxertia, né? O que a gente vai precisar para fazer o procedimento? Ó, muito importante, um estilete, né? Ou uma lâmina, uma faca, desde que seja bem amolada, porque a gente precisa fazer um corte bem reto, bem limpinho, tá? Álcool 70 para a gente esterilizar o instrumento cortante, para esse procedimento não ficar contaminado, né, por fungos ou bactérias. Aqui eu tenho aqui só um papel higiênico, mas pode ser um lenço, um papel toalha, qualquer coisa que é só para limpar mesmo o excesso de seiva que tiver saindo. Então a gente vai fazer aqui, ó. Primeira coisa, esteriliza o instrumento cortante aqui, tá? Com o álcool 70, ó. Tira o excesso do álcool. E a gente vai limpar essa parte aqui, ó. Você vê que tá brotando, isso aqui foi feito uma enxertia e não deu certo, falhou, né? Mas essa parte daqui a gente vai precisar limpar e tem que ser um corte bem reto, por isso que a gente precisa de uma lâmina bem amolada, ó. Tirou aqui, fez um corte bem reto, né? O pessoal sempre ensina fazer o básico, né? Corta o material genético, coloca aqui, está feita a enxertia. Mas eu queria te falar o seguinte, tem alguns detalhes que as pessoas não te contam. Geralmente esses produtores de conteúdo digital não te contam alguns detalhes que, se você fizer a enxertia com uma planta que é recém-cortada, aqui está saindo seiva, essa seiva vai atrapalhar na pega da enxertia. Então o que a gente vai fazer? Fez um primeiro corte, a gente vem, ó, faz um segundo. Esse segundo corte, a planta já entende que ela está sendo cortada, ela já começa a diminuir o seu metabolismo e daqui a pouco, quando der um terceiro ou quarto corte, esse corte já não vai estar saindo mais a seiva, né? Já vai estar bem sequinho e é isso que a gente espera, né? Num procedimento de enxertia, que as duas partes não tenham seiva atrapalhando essa união de tecidos, né? Vamos lá, a gente deu o primeiro corte, deu o segundo, vamos fazer um terceiro aqui.
aguardar mais um pouquinho, né? E eu vou extrair agora o material doador, né? O material genético que a gente vai enxertar na outra planta. Outro detalhe que as pessoas não contam é que para fazer uma enxertia a gente precisa, né, de uma gema de brotação. E essa gema de brotação aqui, se você tá com uma planta assim, ó, toda com folhas, e você faz a remoção das folhas agora, na hora de enxertar, é bem provável que as suas mãos contaminadas, né, com sujeira, fungos, bactérias, principalmente bactérias, vai tocar aqui nessa parte que foi removida a seiva, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui mais de perto, que está saindo, inclusive, eu tirei a folhinha aqui e está saindo um pouquinho de seiva, então é um corte, um ferimento aberto, então as mãos contaminadas podem contaminar também esse material genético e fazer a sua enxertia apodrecer, né, por fungo ou bactéria. Então o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar uma luva para garantir o máximo de esterilização possível nesse procedimento. Pega a luva ali, por favor. Vamos lá botar a luva aqui, né? Será que essa luva cabe em mim? Bem bacana aqui, ó. Ó, luva apertadinha, mas vai entrar. Então, olha só. Com a luvinha aqui, né? A gente vai, ó. Agora sim a gente consegue manipular o galho com um risco menor de contaminação, né? Então eu vou remover aqui, ó, essas folhinhas para a gente fazer a enxertia. Precisa remover, né? Você nota que desse lado aqui eu já tinha removido previamente para que esse corte da remoção da folha ele se cicatrize, né? Dê um tempo para ele cicatrizar. Isso também aumenta a chance da gente ter sucesso na nossa enxertia, né? A gente remove aqui, ó, todos os galhos. Não precisa ter pena, a planta não sente dor, tá? Eu tenho uma mania muito forte de ficar sempre passando o álcool na lâmina, né? Já fiz um corte, um pequeno primeiro corte, só que a lâmina ficou ali e tal, e não custa nada passar álcool de novo, né? Pra gente garantir que realmente a lâmina está esterilizada. Então aqui, ó, já aproveito para fazer também algumas dicas sobre poda, né? Você vê que essa planta aqui ela tá com 2 galhos, e quando a gente faz uma poda, a tendência é que essa planta bifurque os galhos, né? Então aumente cada vez mais aqui a quantidade de galhos para a gente ter uma planta assim com a copa bem cheia como essas aqui, né? E outra coisa, um detalhe importante para você fazer uma poda, é bom sempre fazer a poda em diagonal, né? Para que não acumule uma quantidade de água ali em cima do galho e termine apodrecendo. Então vamos lá, ó, vamos extrair aqui o material genético, tá? Ó, tá. Extraí o material genético aqui da planta com uma flor dobrada, branca, tá? E eu vou fazer a enxertia, vou colocar esse material genético na outra planta. Essa daqui a gente já pode botar um pouquinho para lá, né? Vamos lá. Vou botar outra luva. Tem que botar a tomada aí. Bom, vamos lá. Tô aqui com as 2 luvas, né? Passar até álcool na luva também. Pra gente fazer esse procedimento mais estéril possível. Ó, aqui já parou de sair seiva, como eu tinha dito, ó. Vamos dar só mais um corte. Corte bem retinho. A gente observa se esse corte tá bem retinho. E agora, é uma parte bem importante. Passar álcool mais uma vez na lâmina. É uma parte bem importante, é que esse corte aqui também esteja reto e a gema de brotação esteja posicionado na posição correta da natureza dessa planta, né? A gente não pode fazer uma enxertia de cabeça para baixo aqui. Ela até vai pegar, tá? Pode até pegar, funciona, tal. O galho começa a crescer para baixo e depois vira.
porém o crescimento dessa planta é muito comprometido. Então não vale a pena. O ideal é a gente fazer na posição correta da anatomia da planta, né? Para garantir o total crescimento e a total chance de pega, né? Então a gente vai fazer o quê? Ó? Lembrando um detalhe, para a gente fazer a enxertia, o mais importante são esses buraquinhos aqui que a gente chama de gema de brotação, onde tinha uma folha, foi removida essa folha e ficou a gema de brotação. Nessa gema de brotação aqui é que vai nascer o novo galho, né? Esse galho que a gente vai enxertar aqui é o que vai crescer através desse espaço aqui da gema de brotação. Se você fizer um enxerto com um pedaço de galho e não tiver essa gema de brotação, o enxerto pode até pegar, pode até fazer a junção dos tecidos, porém não vai nascer galho nenhum, porque para nascer o galho precisa nascer através da gema de brotação. Então vamos lá. Quanto mais gemas de brotação a gente coloca aqui, mais chances essa enxertia tem de brotar mais galhos. Só que quanto maior o galho que a gente vai enxertar, menor a chance dele pegar. Então qual é o tamanho ideal? O tamanho ideal são 2 dedos aqui no máximo. Não me pergunte por que é o tamanho ideal. Isso foi através de testes, a gente foi testando, enxertando um galho pequenininho, ele resseca muito rápido, enxertando o galho grande, ele não consegue pegar. Então, 2 dedinhos aqui é o tamanho certo, é a que tem maior chance. Isso é apenas conhecimento empírico, tá? Não tem nenhuma comprovação científica falando sobre o tamanho do galho a ser enxertado, né, nas rosas do deserto. Até porque eu acho que ninguém ainda fez um estudo científico falando sobre isso. Então, é apenas conhecimento empírico que a gente tem, tá bom? Então, vamos lá fazer a enxertia, né? Vamos deixar de firula aqui, deixar de conversa, fazer a enxertia. Então, eu vou cortar aqui, ó, apoiar na mesa. Dá para visualizar aí na mesa. Posiciona aqui a câmera um pouquinho mais perto para a gente fazer esse procedimento. Tá, vamos lá. Então eu vou pegar aqui a gema de brotação, fazer um corte aqui bem retinho. Um corte reto. Fazer outro corte aqui mais em cima. E aqui eu tenho o nosso pedaço a ser enxertado. Vamos botar aqui. Pode botar a câmera. Lembrando que, como já faz um tempo que a gente fez esse corte aqui, a planta já oxidou. É como as frutas cítricas, se você faz um corte, tira, deixa exposto ao ar, vai oxidar rapidamente. Então esse corte precisa ser assim o mais rápido possível. A gente fez a extração do material genético, tá aqui um pouquinho na mesa. Então a gente vai fazer um último corte aqui, ó, bem retinho. Esse não ficou tão reto, esse ficou reto. Então a gente vai posicionar o material genético aqui em cima, tá? E com a fita de enxertia, a gente vai pressionar. Vamos lá. Ó, muita gente faz de diversas formas. Eu gosto de fazer assim, ó. Pega a fita de enxertia aqui com as 2 mãos, centralizo aqui, ó, o galho e vou esticando. Opa! Ó, isso acontece mesmo se não tiver equilíbrio. Também acontece de estourar essa fita, tá? Ela tem elasticidade, mas também não, a gente não pode passar dos limites dela. Ó, esticou aqui, então eu seguro com uma mão e com a outra eu dou os nós aqui, ó, arrodeando. Aí, estourou. Agora é só a gente fazer o laço aqui. Ó, pronto, consegui fazer amarrar aqui, vou tirar o excesso aqui da fita, só por estética mesmo. Então tá pronta a nossa enxertia aqui, né? Eu acho que ficou bem distante, não deu para ver direito, eu acho, na live. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para Thaisa aproximar aqui e vamos fazer esse mesmo procedimento
em outra planta, tá? Pode deixar o ring light para lá e pode aproximar a câmera para a gente fazer aqui um novo procedimento. Ainda tenho aqui, ó, um pedacinho. Pode deixar ela em pé mesmo, só regular aqui a distância dela. Então tenho aqui, ó, um pedacinho do material genético a ser enxertado. Então a gente vai fazer a limpeza dessa planta aqui. Sempre esterilizo o material cortante. Vou cortar aqui embaixo. Nota que tá saindo bastante seiva. Aqui, ó, na pontinha. E oxida muito rápido essa seiva. Tá? Daqui a pouquinho ela já tá bem escura, quase preta mesmo. Ela vai oxidando. Essa é a ação, né, do ar, do oxigênio na seiva. Então o que a gente pode fazer, ó, dar outro corte aqui, bem fininho, só para tirar essa parte, né, que tá saindo, ainda tá saindo seiva, ó. Então a gente daqui a pouco vai ter que dar outro corte aqui, até ela parar de sair essa seiva aqui, ó, mas já tá diminuindo bastante. O importante é que seja um corte, ó, bem reto. Esse não ficou tão reto. Tá bom, deu um corte bem retinho. Vou pegar aqui o material genético, ó, e vou tirar essa ponteira daqui, só pra gente utilizar, né, com a fita de enxertia. Dá para enxertar assim com a ponteira? Dá, mas não dá com a fita de enxertia. Teria que ser uma técnica utilizando a cola instantânea, né? Então vamos lá, tirar aqui a ponteira. Tirei aqui. Fazer outro corte, porque oxidou também aqui desse lado. A gente faz outro corte aqui, bem retinho. Pronto, já tem o material genético aqui. Só dar mais um corte aqui para tirar essa seiva que tá jorrando. Pronto. Posiciona o material genético aqui em cima. E agora a gente vem com a fita de enxertia. Como é que eu gosto de fazer. Pega com as duas mãos aqui, ó. Bota no centro. E vem pressionando, esticando o plástico mesmo, para que tenha pressão entre as duas partes. Juntei aqui, dou uma esticadinha e aqui eu vou dar um laço. Tá vendo que legal? Agora é só amarrar. Tá pronta a nossa enxertia. Pode voltar. Na mesma posição de antes. Bom, vamos lá. Dúvidas frequentes que acontecem sempre quando a pessoa está começando a fazer esse processo de enxertia. Vou tirar a luva aqui, já fiz. Depois da enxertia, eu posso regar minha planta? Poder até pode, né? Mas quando você faz uma rega, a gente tem que entender que o excesso de seiva nesse início da junção dos tecidos, ele é prejudicial, ele atrapalha a pega da enxertia. Então quando você faz uma rega, a planta se hidrata bastante e ela começa a jorrar o fluxo de seiva, né, para todo lado. Então quando você rega, a planta jorra mais seiva. Isso significa que pode até expulsar a enxertia com essa seiva que está empurrando, né, o cavaleiro, que é essa partezinha em cima que a gente botou, o material genético novo de uma nova planta, né? Então, o ideal é que você não regue, não faça uma rega por pelo menos 3 dias, tá? Eu tenho uma planta muito grande, como essa daqui. Essa daqui, ó, é uma planta bem grandona. Deixa eu mostrar aqui. Já dá pra ver na live. Essa daqui é uma planta bem grandona. Ela já tem, acho que quase 2 anos. Não precisa não. Ela já tem quase 2 anos, né? Então, essa planta aqui, ela tem muita seiva mesmo, né? Em todo o seu corpo. Então, quando a gente faz um procedimento de enxertia em plantas grandes como essa, a gente faz um processo de desidratação prévia do procedimento. Que é isso, a gente deixa aqui 1 semana sem rega, para que ela
diminua um pouco o processo vegetativo dela, diminui esse fluxo de seiva e na hora de fazer o procedimento não tenha tanta seiva jorrando assim no galho que foi cortado, para que não atrapalhe esse procedimento de enxertia, tá bom? Então é isso, basicamente isso, assim. Ah, tem outro detalhe. Eu posso botar essa planta no sol, depois que ela fez o procedimento de enxertia, ela pode ir para o sol, pode e deve. O sol ajuda muito a planta a estimular o seu crescimento vegetativo. Então, ela é uma planta de sol mesmo, ela tem que ficar no sol, só tem que ficar atenta a um detalhe, né? Quando a planta tinha os galhos, assim como essa daqui, ela tinha os galhos, o sol, os raios de sol batiam aqui na sua folhagem e essa folhagem fazia sombra ao seu caudex, que é essa parte daqui, né? Esse bulbo aqui, o pseudobulbo. Então, as plantas, a folhagem da planta, a copa, né? Como a gente chama copa, fazia sombra para esse caudex. E quando você faz esse procedimento de enxertia, ela fica assim, ó, peladona, né? Sem folhagem nenhuma para fazer sombra para esse caudex, né? Então, existe um risco de uma queimadura de caudex, porque a planta não está acostumada ainda a receber sol nessa região aqui. Ela é uma planta de sol, mas se você está acostumado a viver ali na sombra e de repente você faz uma poda e expõe essa parte que não está acostumada ao sol, ela sofre sim uma queimadura. Então fica muito atento a essa questão de botar no sol, mas evite queimadura, evite ali o sol mais apical, aquele sol de meio-dia, às 13 horas. Esse sol assim é muito perigoso, né, para a rosa do deserto que foi recém-enxertada ou recém-podada também, principalmente em regiões mais quentes, assim como aqui em Alagoas, né, a gente está no Nordeste, então a gente tem um sol que castiga muito, então a gente tem esse cuidado. Lá no viveiro a gente utiliza um sombrite 30%, né, para quebrar um pouco esse risco da queimadura de sol. Então é isso. A gente conseguiu aqui demonstrar procedimento de enxertia para vocês, né? Eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se ficou dúvida, essa live vai ficar gravada aí, né? Então você pode deixar nos comentários qual a sua dúvida e posteriormente eu vou estar lendo todas as perguntas e respondendo no chat mesmo, né? Todas as perguntas. Então a gente vai lá fazer aqui o nosso sorteio, né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui já no chat. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Ixi, tem bastante gente falando. Eita, o pessoal deixou pergunta lá na caixinha do Instagram. Então, infelizmente não vou poder olhar o Instagram agora, porque o Instagram tá nesse aparelho aí que tá gravando a live, então não vai dar para eu conseguir olhar as perguntas lá. Mas faz o seguinte, eu vou responder no próprio Instagram, tá? Todas as perguntas, né? Se alguém tiver alguma pergunta, alguém que estiver assistindo, tiver pergunta, manda aí no ao vivo, né? Que a gente vai, ao longo da live, a gente vai respondendo, tá bom? Daqui a pouquinho, o sorteio, né, da ultravioleta, que é essa plantinha que tá aqui, ó. Deixa eu pegar ela. Olha que maravilha essa bicha aqui, ó. Olha que planta espetacular. Tá toda florida. Ela tava com mais flores, tá, no início. Quando a gente iniciou as vendas da rifa, né? Ela tava com bastante flor. Então, é uma planta já com bastante tempo. Eu acredito que ela tem mais de 2 anos já, né? Eu não lembro mais quanto tempo ela tem. Mas essa plantinha aqui vai para alguém que comprou algum número da rifa, né? Que a gente vai sortear daqui a pouquinho. Deixa eu ver aqui no... O pessoal pergunta, por quanto você vende essa rosa preta? Essa daqui não está à venda, tá bom? A partir de, eu acho que novembro, eu já vou ter exemplares delas à venda, né? Eu vou fazer um lote de enxertia agora em setembro, né? Então, a partir de novembro eu já vou ter essa planta aqui disponível. Aliás, para quem tiver curiosidade em saber qual é a identificação dessa planta aqui, ela é a PP400. É uma planta muito, mas muito negra mesmo, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Essa flor aqui, ó, ela já tá bem velha. Aproxima aqui para o pessoal ver.
Olha só, essa flor aqui já está bem velha e é muito comum nas rosas do deserto uma flor negra desbotar. Mas essa aqui em especial, ela desbota muito, mas muito pouco. Você vê que, ó, tá até queimada aqui, já é uma flor bem velhinha e não tá desbotando. Então é uma flor realmente muito negra mesmo, puxando aí um vinho também, ela chega a ser um pouco roxa, né? E é uma genética linda, linda mesmo. Olha quanto de botões de flores tem aqui, né? Então, é uma genética muito especial, muito especial. Essa planta aqui é um xodó que eu tenho, né? E em setembro a gente vai fazer a reprodução dessa planta e vai estar disponível para venda, tá bom? Então vamos lá fazer o sorteio da rifa, né? Posicionar aí a câmera e eu vou precisar da prancheta ali com os números do pessoal. Eu vou utilizar aqui, gente, ó, um site chamado sorteador.com.br. Um sorteador, deixa eu botar no Google aqui. Qual é a ID mesmo? Não ouvi direito. O ID é PP400. P de pato novamente. 400. 400. Então você dá. Então quais são as flores que estão disponíveis? Como? Então quais são as flores disponíveis? É, as flores disponíveis no momento, nós tem algumas, né? Então, assim, não dá pra gente estar falando todas aqui na live, mas, por exemplo, eu tenho a RGA01, que é uma branca parecida com essa daqui, né? Eu acho que ainda tem lá. Eu tenho a Bridal Bouquet, que é uma planta que é muito, mas muito procurada, né? Deixa eu ver o que mais. Tem o Triple Wish, né, que é uma florzinha amarela também, que é muito, muito, muito procurada. Tem uma Patuma, que é uma flor rosa bebê também, que é bastante procurada, tá? Tem várias, né? A pessoa que tiver interessada, assim, em fazer uma compra de uma planta bem especial, fala comigo no WhatsApp da Rosa Garden Alagoas, que a gente vai atender você com muito carinho, tá? Com certeza. Então vamos lá para o sorteio. Essa é a parte que todo mundo está esperando, o sorteio. Sorteador. Vamos lá para o sorteio. Ó. Eu vou fazer aqui o sorteio nesse site aqui, o sorteador.com, tá? Vou sortear um número e depois, cadê a Bridal? Tá lá fora, né? Pega lá, por favor. Vai ter o primeiro prêmio, que é a ultravioleta, e o segundo prêmio, vai ter uma nova, a pessoa vai participar do novo. Tá, quem ganhar o primeiro prêmio não vai poder ganhar o segundo, tá? Vai ser outra pessoa, né? O segundo prêmio vai ser essa Bridal Bouquet aqui, ó, que é uma florzinha amarela. Bridal Bouquet, gente, é muito, muito querida mesmo, porque ela é bem compacta e ela realmente dá um buquê de flores, tá bom? Então, eu vou sortear aqui a ultravioleta e a Bridal Bouquet. Vamos lá. Ó, vê se você consegue posicionar aqui a câmera bem pertinho aqui. Bem pertinho do sorteador. Ó, que tá ao vivo, ó, o site sorteador.com.br, tá? Então a gente vai sortear um número primeiro, no número entre 1 e 100, tá? Então vamos lá sortear. Vamos ver quem vai ser o ganhador. Sorteando e o número é o número 56. Então vamos olhar aqui quem é o número 56 aqui na nossa listinha das pessoas que participaram. Essa primeira página é só até o número 50, tá? E aqui vamos ver quem é o número 56. O 56 é 55 José. Quem é esse José? Depois eu vou olhar o número dele aqui. Eu vou entrar em contato, tá? Então, José foi o ganhador da ultravioleta. Eu não sei quem é José, tá? Só tenho José, mas pelo número a gente vai saber, né, quem é ele. Eu tenho aqui o número dele, o WhatsApp. Então, eu vou mandar mensagem daqui a pouquinho, José, para você que foi o ganhador da ultravioleta, tá? E agora vamos sortear a Bridal Bouquet. Essa aqui já foi embora para o José. Vamos ver aqui quem é que vai ser
o ganhador da Bridal Bouquet. Vamos lá. Voltar para o sorteador. Vamos lá, mais um número entre 1 e 100 e vamos sortear aqui. Vamos lá, sorteando, vai ser o número 41. Vamos ver quem é o número 41. Deu o número, dá para ver que é 41 aí? Dá. Ó, 41 na primeira página. Vamos ver aqui, número 40, 10, 20, 41. Que número é esse aqui? Evandro. Evandro. Então, Evandro ganhou a Bridal Bouquet, tá bom? Número foi que número? 50 aí, o começo? 56. 56 para Ultravioleta e 41 da Bridal Bouquet, tá bom? É isso aí. Daqui a pouco eu vou mandar mensagem para o José e para o Evandro, tá? Que foram os ganhadores do nosso sorteio, da nossa rifa. E eu queria agradecer ao pessoal que participou da nossa live, né? Realmente muito obrigado. A gente tá no início de tudo aqui do nosso canal, né? E o intuito é sempre ajudar a vocês que estão cultivando rosa do deserto em casa, né? E eu sempre deixo um bordão, né? Se você quer cultivar rosa do deserto como profissional, segue e se inscreve aí no canal Rosa Garden. Pode fechar a live, valeu.